Olá a todos. O nosso texto de hoje vai ser em Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 49. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhes, é Jesus quem está a falar, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. Os dias que os discípulos estavam a viver tinham sido dias muito intensos. Jesus tinha sido preso aquela última semana antes da prisão de Jesus e da sua crucificação e da sua ressurreição, tinham sido muito intensas na vida deles. Eles tinham passado por experiências que nunca tinham vivido antes. Realmente tinha sido uma novidade para eles, tudo aquilo que estavam a viver. No entanto, logo que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu-lhes, falou com eles, e neste texto nós estamos a ver Jesus a lembrar algumas coisas que lhes tinha dito. A lembrar o que ao longo de 3 anos, enquanto eles o acompanharam nas suas caminhadas pela Palestina, enquanto eles ouviam os seus ensinamentos e viam os milagres que Jesus tinha feito, Jesus agora lembra algumas dessas coisas. E todo aquele turbilhão de sentimentos, de emoções, de experiências que eles tinham vivido, tinham mexido com a vida deles. Mas o que Jesus aqui está a dizer, e o que nós encontramos neste texto, é que toda aquela novidade que viveram não tinha necessariamente que ser uma surpresa. Ou seja, a novidade não tem que ser surpresa. A novidade é alguma coisa que nós vivemos, que experienciamos, que conhecemos e que é novo. Nunca tinha acontecido. A surpresa é alguma coisa que nós não estávamos à espera. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isto. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre esta verdade. Ou seja, pode ser novidade, mas não tem que ser surpresa. Então, porquê que pode ser novidade e não tem que ser surpresa? O que Jesus está aqui a dizer aos seus discípulos, no versículo 44, é que são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Basta valorizar aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, aquilo que Jesus diz, para que não seja surpresa. Os discípulos deveriam ter lembrado, e se eles lembrassem tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, não era surpresa. Podia ser novidade, porque era novidade. Eles nunca tinham vivido aquilo, eles nunca tinham experimentado nada daquilo. Mas novidade, sim, mas surpresa não. No Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 33, Jesus diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, tudo aquilo que Jesus tinha estado a ensinar, tinha estado a falar, inclusivamente, ele tinha dito que ia para o Pai e que voltaria e que deixaria o Consolador. Ele disse, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então Jesus estava a dizer, o mundo está vencido, vocês podem viver em paz. E quando as novidades chegarem, não fiquem surpreendidos, porque eu já vos falei disso. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 22, quando João começa a relatar aquilo que foi o ensinamento de Jesus, a vida de Jesus, logo no início do Evangelho, agora, o Evangelho não podemos esquecer que foi escrito já depois de Jesus ter ressuscitado e de todas estas coisas terem acontecido, João diz no versículo 22, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, irmãos, para não ficarmos surpreendidos, e muitas coisas acontecem à nossa volta, e até mesmo nós estamos a viver momentos e estamos a viver situações inesperadas que são uma novidade para todos nós. Mas a mesma verdade aqui se aplica à nossa vida. Se nós tivermos conhecimento da palavra de Deus, se nós lembrarmos aquilo que está escrito, se nós lembrarmos o que Jesus disse, nada disto é surpresa. Pode ser novidade, mas não é surpresa. É importante nós termos conhecimento da palavra de Deus para podermos compreender e entender os tempos, os momentos e os acontecimentos também. É importante termos conhecimento da palavra de Deus para também que a nossa fé seja fortalecida. Reparem o que Jesus disse em João 2:22, ou o que João nos refere em Evangelho de João, capítulo 2 e versículo 22, quando ele diz, quando pois ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que lhes dissera e creram na Escritura. Quanto melhor conhecermos a palavra, também mais forte é a nossa fé. O apóstolo Paulo ensina-nos em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra. Quanto mais nós nos enchermos desta palavra, mais forte estará a nossa fé nos momentos de provação, nos momentos de tribulação. A igreja hoje não precisa de ser surpreendida, não tem que ser surpreendida com o que está a acontecer, nem com aquilo que virá a acontecer. A igreja precisa entender, sim, a palavra de Deus. Compreender as Escrituras. O versículo 44, e eu volto a recordar, diz que o Senhor lembrou tudo o que tinha dito. E no versículo 45 diz que lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E como é que Jesus lhes abriu o entendimento? Se repararmos bem, diz que o versículo 44, que ele foi falar de tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estas eram as três divisões dos livros do Velho Testamento. Toda a escritura que existia, ou seja, o Velho Testamento, falavam de Jesus. Falavam do sacrifício que Jesus faria na cruz, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória. Toda a Bíblia hoje nos fala de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória e da sua segunda vinda. Não tem de ser surpresa, embora tudo o que nós possamos viver pela primeira vez, evidentemente, será uma novidade. Para que não seja surpresa, aquilo que nós encontramos aqui é precisamente, além de conhecer as Escrituras, é também a preparação que nós temos que ter para entender essas Escrituras. E de onde é que vem essa preparação? Do muito estudar? Bom, é importante estudar, é importante conhecer, é importante ler, é importante ouvir, mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que o entendimento das coisas espirituais só pode ser adquirido pelo Espírito Santo de Deus.
Por isso o Senhor dizia no versículo 49 que ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui vem um outro aspecto. É importante que o crente busque verdadeiramente ao Senhor. E só o crente pode entender essas mesmas verdades espirituais. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo diz-nos que as coisas espirituais não podem ser entendidas pelo homem natural, pelo homem que não tem o Espírito de Deus. As coisas espirituais discernem-se ou entendem-se espiritualmente. E só quem tem o Espírito de Deus as pode entender. Por isso é que o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, no capítulo 5, para nos enchermos do Espírito Santo. Buscar a Deus, buscar a sua presença em nós, buscar realmente a orientação, a direção, a plenitude do Espírito nas nossas vidas, vai ajudar-nos a compreender os tempos e os acontecimentos que vivemos, as novidades que aparecem na nossa vida. E não estou apenas a falar de situações como esta que estamos a viver agora, em tempo de isolamento, onde todos estamos confinados nas nossas casas. Estou a falar de tudo o que acontece na nossa vida. Pode ser e deve ser e tem de ser entendido espiritualmente. E só acontece isso quando realmente nós vivemos cheios do Espírito de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. É buscar a presença do Espírito de Deus na nossa vida, a sua orientação. Por isso, é importante a vida de oração, de conhecimento e de busca na palavra de Deus, para que assim possamos estar cheios do Espírito de Deus. E quando isso acontece nas nossas vidas, nós estamos preparados, não apenas para viver as novidades, mas também para falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Diz aí o versículo 48, destas coisas vós sois testemunhas. Jesus tinha dito no versículo 47 que tudo isto que tinha acontecido e aquilo que havia de acontecer deveria ser anunciado. Os discípulos foram chamados por Jesus para serem suas testemunhas, para anunciarem aquilo que Jesus tinha feito e aquilo que Jesus ia fazer. Então era importante que eles agora fossem testemunhas. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não termina com a morte e a ressurreição de Jesus. A mensagem do Evangelho vai mais além. A mensagem do Evangelho não acaba na ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus aos céus. A história não termina aí. Jesus subiu ao céu, é verdade, mas ele disse que estaria a preparar um lugar para nós, para que onde ele está, nós pudéssemos estar também com ele para toda a eternidade. A esperança do cristão é a esperança da vinda de Jesus, porque Jesus vai voltar, e é a esperança de viver eternamente com ele em glória, em paz plena, num mundo que vai ser novidade, sim, mas não tem de ser surpresa. Jesus disse que a sua vinda seria repentina. Jesus disse que os dias que antecedem a sua vinda vão ser como os dias de Noé, em que as pessoas viviam descontraídamente e de repente viria sobre eles grande destruição. Mas também Jesus disse em Lucas, no capítulo 21, para nós não vivermos distraídos. Ele dizia em Lucas 21, versículo 34, o seguinte: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de surpresa aquele dia. Então, se nós tivermos o cuidado de estar em comunhão com Deus, de estarmos atentos àquilo que a Bíblia nos diz, quando Jesus voltar,
E quando coisas acontecerem na nossa vida, boas ou más, elas vão ser uma novidade, mas não têm que ser surpresa. E para que não sejam surpresas, para que não sejamos apanhados desprevenidos, é importante que nós entendamos a palavra, vivamos cheios do Espírito e testemunhemos de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, o que está a fazer e também do que Ele quer e vai fazer no futuro. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e que esta palavra que Jesus disse aos seus discípulos sirva de despertamento para cada um de nós, para nos aproximarmos mais daquilo que está escrito, para nos aproximarmos mais do nosso Deus buscando a plenitude do seu Espírito e para nunca nos calarmos avisando outros de que não tem de ser surpresa a novidade de vida que nos espera e vida eterna. Que Deus vos abençoe.